E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de futebol do Paraná, falar especificamente do Coritiba. Por que do Coritiba e não do Atlético? Bom, no Atlético já fiz muito vídeo aqui, ainda vou fazer muito mais vídeo do Atlético. Vou ter motivo para isso. Acho que quem merece aí agora o espaço é o Coritiba aí, que eu fiz com menos frequência vídeos do Coritiba aí, desde o ano passado ali. O Atlético esteve muito ali, né, nos holofotes, muito mais que o Coxa. O Coritiba está se preparando para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e está na final do Campeonato Paranaense. Perdeu o jogo de ida por 1-0 para o Atlético na Arena da Baixada, um gol do Léo Cittadini lá no finalzinho do jogo, e agora nesta quarta-feira tem um jogo de volta no Alto da Glória. O Curitiba precisa ganhar por um gol para forçar a disputa de pênaltis, ganhar por 2 gols para ser campeão. Não tem segredo aí, né? A questão aí, na verdade, eu pensando no Curitiba para o Campeonato Brasileiro, que eu acho que na verdade é a maior angústia do torcedor coxa branca. Claro que ganhar o Campeonato Paranaense do Atlético é uma coisa importante, mas em longo prazo, o que o torcedor do coxa quer e sabe que é o mais importante para o clube dele é permanecer na Série A. Até porque isso garantiria um respiro, até do ponto de vista econômico, para o clube que divulgou com atraso o seu balanço e teve um prejuízo grande, né, no ano passado. Então, uma temporada aí na Série A seria muito legal. Eu vou aproveitar aqui e vender um pouquinho o meu peixe, tá? Primeiro que vocês lembram que eu tenho feito no meu blog, no canal do YouTube, no meu blog, no site da ESPN e no canal do YouTube da ESPN Brasil, vídeos ali, fazendo lives, debates ali sobre futebol regional. Eu fiz um do Paraná, com o Guilherme Moreira, né, sobre o futebol do Paraná. Então no final desse vídeo aqui, vai ter aqui o link para o vídeo que a gente discutiu a situação do futebol do Paraná no retorno da pandemia, porque o vídeo é de umas 2 semanas atrás, mas também pensando em projeção do brasileiro, falamos da situação econômica do Curitiba lá também. Vou falar mais em campo agora. Tá? E lembrando que na última semana eu fiz um vídeo do futebol do Pará e eu vou deixar aqui embaixo, tá, o destaque para o vídeo debatendo o futebol do Pará, tá bom? Então assim, vocês podem ver os dois se vocês quiserem. Por favor, vejam, porque dá audiência. Aí vocês mostram pra galera que o pessoal gosta de... Que o público gosta de conteúdo de futebol fora dos grandes centros, sei lá o que, né? Porque daí a gente faz mais, né? Então, dá uma prestigiada lá se você ainda não deu. Mas voltando então. O Curitiba tá pensando aí no time em campo, tá? Botando aí de lado a questão econômica. O Curitiba tá mostrando evolução ali com o Barroca. Inclusive, depois da pandemia, o time vem numa evolução, né? Passa pelo Paraná jogando com problemas, sobretudo com a dificuldade de controlar o jogo, que é uma marca do Barroca, era a marca principalmente dele no Botafogo. Era um técnico que dentro do possível ele controlava o jogo, nem sempre ele conseguia resultados, isso é um problema dele, vou falar um pouco mais disso ainda, mas controlar o jogo pelo menos era uma coisa que ele sempre fazia meio questão, né? O time era montado para ter um meio de campo consistente, toca a bola e tenta controlar o jogo dessa forma. Contra o Paraná, o Curitiba teve problemas com isso, né? A defesa inclusive ficou muito vulnerável, o Curitiba teve susto, acabou ganhando, até porque o goleiro do Paraná, o Alisson, deu uma ajudada, né? E o Curitiba acabou passando. Contra o Cianorte, a gente já viu uma evolução. O Curitiba começou a crescer, começou a jogar um futebol um pouquinho melhor. E contra o Atlético, apesar de ter perdido, o Curitiba acho que continuou crescendo. Acho que teve melhorias ali. A defesa do Curitiba, que andava vulnerável, ficou um pouco melhor, mais protegida ali com a entrada do Matheus Galdesani no time. Então acho que o meio de campo, do ponto de vista defensivo, ficou um pouco mais parrudo, um pouco mais consistente ali. Então o time conseguiu controlar o jogo. Pelo menos no primeiro tempo, o Curitiba controlou o jogo contra um Atlético, que é um time forte, é um time tudo bem que está passando por uma reformulação enorme desde o ano passado, tudo, mas é um time com muito mais poder de investimento. Então é um time com mais condições ali de se montar do que o Curitiba, e mesmo assim no primeiro tempo o Curitiba foi melhor, no segundo acho que o Atlético reagiu e acho que o empate até estava de bom tamanho, mas o Atlético conseguiu um gol no final. Mas o Curitiba no primeiro tempo controlou bem o jogo, conseguiu interromper as saídas que o Atlético tinha, e o Atlético, não vou dizer que ficou sufocado, porque seria uma palavra meio forte, um pouco de exagero, mas o Coxa conseguiu controlar o Atlético e ter o domínio do jogo, pelo menos territorial e de posse de bola ali. Aí vai o segundo lado do Barroca, que era um problema lá do Botafogo ainda.
O Barroca tem dificuldade, e continua tendo com esse Coritiba, de fazer times que transformem o seu domínio territorial e o seu domínio de posse de bola em gols, né? Com o Botafogo isso era um problema crônico, bizarro, assim, o Botafogo era aquele sucesso de crítica e não tanto de público, né? Porque o torcedor não gostava, mas os analistas adoravam, porque taticamente o time era bem feito, bem montado, mas não conseguia chegar lá e fazer o gol, então não conseguia o resultado. E como era um time de orçamento limitado, com recursos técnicos limitados em comparação com outros times brasileiros, muitas vezes acabava tropeçando. É verdade que conseguiu até alguns bons resultados, também por essa tática bem diferente, bem própria do Botafogo ali, que conseguia ter vantagem nesse aspecto. Mas em determinado momento que o time começou a cair. E não sei se isso vai acontecer com o Coritiba, mas o Coritiba está mostrando um pouco disso, né? Nos jogos em que o Coritiba ficou um pouco mais solto no meio de campo, ele teve problema atrás, mas na frente até que a coisa funcionou um pouco melhor. Contra o Atlético foi o contrário. Então o Coritiba ficou melhor atrás, mas na frente teve problemas na criação, né? Então não conseguiu nem ser tão perigoso assim, né? Você vê que o time que vinha jogando num 4-1, 4-1, nesse jogo ficou quase num 4-3-3, ali com o Robson, Rafinha formando ataque com o Igor Jesus. A coisa não andou tão bem assim, né? Faltou um pouco mais de movimentação, algumas jogadas mais bem coordenadas para abrir o espaço na defesa do Atlético, e daí sim saiu o gol. E o que o Coritiba pode fazer? Bom, numa conta simplista pode botar um homem de criação ali. Por exemplo, o Giovanni Augusto. Beleza, o Giovanni Augusto pode ser um jogador criativo lá no meio de campo e, de repente, começar a acionar melhor, né, esse trio ofensivo, e daí a coisa entra. Pensando em Campeonato Brasileiro, o Neilton vai chegar no time, então um jogador ali até mais experiente, tudo que joga em lado de campo também, mas aparece lá na frente para fazer gol também. Então é um jogador que pode também dar um pouco mais de movimentação e fazer a coisa acontecer melhor. Mas o que me deixa um pouco cabreiro é o passado do Barroca em relação a ter um pouco de dificuldade de organizar essa parte ofensiva do time. Acho que o Barroca precisa trabalhar bem. Às vezes não é só trocar jogador, porque, por exemplo, se você bota o Giovanni Augusto, você pode ganhar na frente, mas será que você não vai perder lá atrás de novo? Será que você não vai jogar de novo com uma defesa vulnerável, que foi suficiente para passar pelo Paraná e pelo Cianorte, mas jogando no Campeonato Brasileiro contra times mais fortes e com jogadores com mais capacidade técnica, o Coritiba pode sofrer mais também. Então também talvez não seja uma troca que vale a pena. Você ganha na frente, mas perder atrás, dependendo dos adversários que você tem, pode ser pior, né? Você pode de repente ganhar um gol na frente e perder 2 gols lá atrás. Daí não vale a pena. Então acho que o Barroca tem que achar soluções ali para... Pode até ser trocar de jogador, mas não é só isso. Não é só escalação. Eu acho que tem que ter uma coordenação melhor nessas posições, entendeu? Se for para botar o Giovanni Augusto também, tem uma questão crônica do Giovanni Augusto, que é um jogador que joga com baixa intensidade, sobretudo no momento sem bola. Então, se ele entrar, o Barroca vai ter que orientar bem ele ali, para que ele fique mais ligado no jogo também, para que ele não cause um prejuízo nessa consistência de meio de campo, que é importante, de marcar a saída de bola, de quando tiver a bola se deslocar para sempre trocar passe, fazer o jogo continuar rodando e tentar controlar o jogo. Isso é importante para o esquema do Barroca e vai ser importante para o Coritiba. Então isso tem que ser pensado, não é só trocar jogador. Trocar jogador é muito fácil, né? Você só fica trocando escala, você vê até um dia que dá certo, mas não é assim. Se você botar um cara, você tem que treinar as jogadas em que ele vai ter que fazer. Ele vai se aproximar de quem? Ele vai saber fazer tabela com quem? Quando ele se deslocar, quem entra, quem ocupa o espaço que ele deixou? Ele vai fazer que tipo de trajetória ali, de rota, para de repente atrair o marcador e abrir um espaço, né? Tudo isso tem que ser pensado. É claro, o Barroca pensa nisso, mas de repente pensar com um pouco mais de cuidado e de repente até tentar desenvolver ali melhor essas estratégias ofensivas, porque o time dele, de novo, está desbalanceado. Quando ficou melhor na frente, sofreu atrás, e quando acertou o time, que eu até acho que é uma formação que ficou mais equilibrada, faltou um pouco na frente. Eu, em princípio, tendo a preferir o time do jeito que jogou contra o Atlético Paranaense, mesmo que esteja sofrendo na frente. De repente, a entrada do Neilton já cria um espírito novo lá na frente e faz a coisa começar a deslanchar um pouco mais. Ou então, mesmo que não tenha esse efeito todo a entrada do Neilton, mas
você monta o time atrás, deixa ele seguro e aos poucos vai tentando encontrar essas associações na frente, essas tabelas, essas jogadas, porque o Curitiba hoje acaba sendo um time que depende muito da bola parada no ataque, né? Então isso é uma questão ali que também não pode, pensando em Campeonato Brasileiro, pode ser muito pouco, tá? Mas eu acho que é melhor o Curitiba ficar com a cara mais consistente e depois soltar na frente, do que o contrário, pensando que está jogando no Brasileiro, onde o Curitiba em muitos dos jogos será azarão, né? Até pela capacidade de investimento do time, e muito jogo do Brasileiro o Curitiba não vai chegar lá como favorito querendo chegar lá e massacrar o adversário. Não, vai ser um time que vai ter que jogar com consistência, tentar controlar o jogo, porque isso vai ser favorável a ele, e de repente dali conseguir algum resultado, tá bom? Mas é isso então. Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e escreve aqui embaixo o que vocês acham, né? E depois vão no vídeo lá no canal da ESPN Brasil no YouTube, lá para dar audiência e prestigiar o futebol regional, tá bom? Tchau!